Boa noite! Quinto dia da nossa imersão de 9 dias de limpeza. Sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo agora ao vivo, para quem está assistindo a gravação. Boa noite, Su! Seja bem-vinda! Gente, para quem está chegando, né, já não pegou as outras lives, a gente está fazendo 9 dias de limpeza. Pra gente fazer o quê? Doação para o planeta Terra, trazendo uma energia de amor, de cura, de elevação mesmo. E a gente também está fazendo um movimento de autocuidado, que é o nosso programa do Conexão com a Vida, né? É um programa que ele surgiu para tratamento ali de depressão, né, de suicídio, pra gente limpar essas energias mais densas. E aí ele vai ganhando umas roupagens um pouquinho diferentes cada edição. Então a gente tá fazendo novamente essa edição, porque final de ano a gente mesmo às vezes pode entrar numa bad, né, se questionar sobre os sentidos, repensar. E é data que a gente tem elevação, né, de pessoas cometendo suicídio por conta realmente de às vezes não ter muitas perspectivas, né? É por isso que o nome é Conexão com a Vida, de estar desconectado da vida mesmo. E aí o que eu tô trazendo para vocês essa semana são limpezas que ajudam a gente a elevar a nossa energia, se conectar com a vida, reatar nossos sonhos e os nossos projetos. Então a ideia do programa é esse, cada vez a gente trabalha de uma maneira diferente. Eu trabalho principalmente, né, esse projeto começou quando eu comecei a trabalhar com essa energia da mesa aqui, que vocês receberam nas sessões anteriores. Esse programa vai ficar gravado tanto aqui no Instagram, tá indo pro Facebook e também tá lá no nosso YouTube, para que a ideia é que vocês consigam acessar. Eu fiz uns destaques também para vocês poderem acessar. Nosso grupo durante esses dias, que é até o dia 1º, está aberto para que vocês possam lá colocar suas impressões. Então, se vocês quiserem receber notícias, né, das próximas, dos próximos eventos, quiserem trocar, o nosso grupo do WhatsApp está aqui em cima. Então, o grupo está aberto para a gente partilhar. Normalmente o grupo ele fica fechado só para receber as informações. Agora ele está aberto para a gente fazer essas trocas, tá bom? Hoje a gente não vai fazer limpeza com a mesa, a gente vai trabalhar com a energia dos anjos, que também é uma energia muito amorosa, uma energia que traz limpezas profundas. Então, que vocês aproveitem hoje receber essa energia, tá? E a gente vai fazer hoje o quê? Conexão com a nossa criança interior. A nossa criança interior pode ser um tema que não é tão recorrente assim para vocês que estão fora, né, desse caminho do autoconhecimento, ou nunca ouviram em outro lugar. Então hoje a proposta é a gente fazer a conexão com a nossa criança interior. Por quê? Porque é a nossa criança que guarda a nossa vitalidade, ela guarda os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa essência pura, a nossa autenticidade. Então é quem realmente guarda a nossa essência única, né, o que guarda ali tudo que a gente veio para desabrochar, né? Como se a gente fosse se a gente for pensar e fazer uma analogia, que se a gente fosse uma planta, né? A semente dessa planta ali seria a nossa criança. Então, o potencial do que nós viemos para ser a nossa criança interna que guarda. Mas ao longo da nossa vida, né? Principalmente ali na primeira, segunda infância, que a gente estava construindo a nossa identidade, a gente pode ter sido permeado por situações em que essa criança aprendeu a se calar, ela aprendeu a se fechar, ela aprendeu a se machucar, ela aprendeu a se anular. Então esses movimentos, né, da nossa criança interna, que pode ter passado por processos na infância de muita dor, de muito sofrimento, pode ter causado ali questões que hoje em dia na nossa vida a gente sinta como essa desconexão do viver, porque a nossa essência, a nossa autenticidade, a nossa vitalidade, a nossa alegria pura e genuína, ela não tá tendo espaço de se expressar, ela não... Você desconectou dela, pode ter sido tanto na infância como ao longo da vida, ou por qualquer outro episódio que hoje você esteja passando e de alguma maneira
não veja sentido em estar vivendo, né? Então, quando eu gosto de trazer esses temas, porque são temas que são proibidos de ser falados, ninguém fala muito. A gente fala só nas campanhas ali de saúde mental, né? Que tem em setembro e tem em janeiro. Mas no dia a dia, a gente não para às vezes para perceber que isso permeia a nossa sociedade, e eu gosto sempre de trazer. Não é algo do indivíduo. O indivíduo está expressando algo que o coletivo adoecido, né, tá ali escondendo. Então, muitas vezes, essas pessoas, né, estão trazendo à tona algo que a gente, enquanto humanidade, não quer ver, né? Que são realmente as conduções que a gente está tendo. Tá bem baixo, hoje eu tô de fone. Tentando melhorar o processo. Me disse, ajudou. Aí eu aumentei aqui o som, vamos ver. Me fala. Ontem eu fiz a live do mesmo jeito ontem. Com fone, pra ficar mais próximo. Mas tem vezes, gente, que fica muito baixo mesmo, né? Depois, não sei porquê. Mas é do mesmo jeitinho que a gente fez ontem. Me confirme, dona Gisele, se melhorou. Às vezes é o aparelho. Pra Sueli tá ótimo, mas a qualquer coisa a gente fala um pouquinho mais alto, tá? Eu fiz a live hoje aqui, né, do meu quarto, porque a gente tá de frente pra quadra e é um barulho que fica aqui, né, ressoando, as crianças brincando, jogos. Então, que a gente, às vezes, também, enquanto adulto... Não entendi, Gil, o que você escreveu. E a gente, enquanto adulto, a gente se incomoda até com o barulho das crianças. E agora? Tenta sair e voltar, que eu tô aqui na introdução, a gente já vai fazer pra ver se melhora, porque aí na hora que a gente começar o processo de atendimento, o som baixo pode atrapalhar, tá bom? Tenta sair um pouquinho e voltar, ver se melhora, tá bom? Se for um problema geral da live, aí eu saio também e volto. A Sueli tá falando aqui pra mim que tá tudo certo. Tá bom? Eu vou continuando aqui falando. Enquanto adultos, a gente às vezes se incomoda, né, com o barulho das crianças, com a agitação, com a energia. Eu escuto muito, assim, né, que as crianças têm muita disposição e a gente não tem esse pique, né? Então, enquanto adultecendo, a gente vai perdendo esse contato mesmo, que é o lúdico, é o brincar, é o prazer, né? A mesa, ela trouxe ontem, se não me engano, né, essa questão da gente desconectar do prazer. E é como eu disse pra vocês, não fui eu que planejei essa sequência, eu tô só servindo de canal, essa sequência de atendimentos. Os temas vão chegando, né? Eu sempre paro um pouquinho antes pra me concentrar e ver o que tem. Ou às vezes chega no começo do dia, né? Quando eu tô ali num processo de fazer alguma meditação. Em 9 dias de atendimento, a gente fica imerso, então é uma imersão e as limpezas elas vão acontecendo de uma maneira mais acelerada, então eu estou imersa nesse processo com vocês, por isso que é importante a gente estar ali no grupo, porque aí vocês me pontuando, às vezes alguma lembrança que vocês têm, alguma situação que acontece no dia a dia, a gente consegue direcionar o atendimento para favorecer todos nós, né, que estamos aqui contribuindo, porque a gente está se cuidando, mas a gente também está contribuindo para a limpeza do planeta, tá bom? Então eu agradeço a todos pela paciência, por assistirem, por estarem aqui, porque a gente, enquanto grupo, a gente consegue movimentar essas limpezas necessárias que vão favorecer a nossa vida e vão favorecer o planeta. Então a ideia de a gente trazer hoje a criança interna é pra gente fazer esse resgate mesmo do que ali dentro de mim, às vezes eu desconectei do prazer, né, do lúdico, do curtir, e me engessei nos protocolos do ser adulto e esqueci um pouco, né? E a gente não tá falando de um lazer, de sair, de fazer, a gente tá falando de lazer externo. A gente tá falando algo interior mesmo, da gente se sentir pleno, né? Então, quando a gente tá conectado com a vida, independente das situações que a gente esteja passando, a gente sente essa conexão de plenitude, né? Como eu já vim falando pra vocês, acho que eu falei nos outros movimentos que a gente fez, eu tenho passado por um processo de cura esses últimos meses bastante profundo. Então, nesse exato momento, vamos dizer assim, eu não estou no meu melhor momento,
Mas por a gente já ter contato, eu, né, estar nesse processo de estar tomando contato com a minha criança, tá tomando contato com esse fluxo de vida, fica mais fácil a gente lidar com desafios, com os pesares que a vida vai trazer, porque a vida vai continuar trazendo, né? A vida vai continuar trazendo questões que a gente vai precisar reelaborar, rever, mas como a gente já está um pouquinho mais no nosso centro, conectado com quem a gente se perde menos e fica mais fácil porque a gente tem a gente mesmo. Então esse movimento que eu pretendo convidar vocês é justamente para a gente ter um pouquinho mais da gente mesmo aqui dentro e saber tanto se proteger, né? Porque muitas vezes a gente passa por processo de adoecimento por conta do ambiente, por conta do convívio, então isso atravessa a gente de maneiras que a gente não consegue lidar, né? E entra em movimentos de tristeza, desespero, desistência, né? Desamparo, que a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos dias. Então, para dar spoiler dos próximos dias, a gente vai trabalhar essa questão que eu falo para vocês das energias, para a gente entender melhor como surfar aí, como entender meu nível de consciência nesse sentido. Mas hoje é para fortalecer a gente mesma, a nossa criança interior. Então, com o atendimento dos anjos, a gente vai fazer tanta doação para a Terra, como trabalhar a gente mesmo, tá? Eu vou pedir para vocês depois compartilharem com outras pessoas, porque assim o Instagram também entrega para mais gente, ele entende que o conteúdo é relevante. O Instagram não está entregando muito, por isso que eu tô colocando nos outros canais, né? Porque aí ele entrega assim de maneira aleatória. Então, quando vocês comentam como foi aqui embaixo, quando vocês compartilham, o Instagram entende que é um conteúdo relevante. Não só o Instagram, como o YouTube e o Facebook também. E aí a gente ajuda isso a chegar para mais pessoas, às vezes as pessoas que precisam receber isso nesse momento, tá bom? Então vamos começar o nosso atendimento de hoje pra gente conectar com a nossa criança interior. Então vamos já convidando todos vocês a puxarem um ar profundo, fecharem os olhos, firmarem os pés no chão. Ontem nós aprendemos a trazer a presença da ocupação do nosso espaço na terra, né? Então hoje vamos firmar os nossos pés no chão, convidando o nosso adulto para estar aí de suporte, de amparo para a nossa criança interna. E eu vou chamando os meus 4 anjos da criação, o anjo da polaridade feminina, o anjo da polaridade masculina, o anjo que transcende as polaridades e o anjo da essência divina. Respirem fundo. E eu vou pedindo para que os anjos façam o nosso aterramento com o cristal no centro da terra. Então vamos visualizando raízes que vão saindo da sola dos nossos pés e se conectando ao cristal no centro da terra. Vamos intencionar que qualquer nível de ansiedade, de medo, de resistência seja direcionado a essas raízes, para que eu me permita receber o máximo de contribuição que essa sessão possa ser. Eu vou me colocando no estado de ser a melhor e maior contribuição possível para os anjos, para mim, para o grupo e principalmente para o planeta. Vou pedindo para que os anjos escrevam o nosso nome num sol no topo da nossa cabeça.
Nesse sol eu vou convidar cada um a preencher com qualidades divinas, aquelas qualidades que mais preenchem a sua alma, aquelas qualidades que você deseja que transborde na sua vida, como saúde, alegria, prosperidade, união, sabedoria, coragem, determinação, entrega. Que cada um vá preenchendo esse sol dourado. E esse sol dourado vai banhando o nosso campo energético com todas essas virtudes. Vamos convidando também para esse sol as virtudes da paz, da fé, do amor incondicional. E conforme essa chuva vai banhando o nosso corpo, a gente permite que essas raízes levem também essas qualidades, essas bênçãos para o cristal no centro da Terra, que elas possam preencher o planeta de paz, de alegria, de união, de tolerância. Qual é a dor existente no planeta Terra que eu nesse instante desejo que desapareça? Qual é a ferida que o meu coração sente, que também é a ferida do planeta Terra? Então eu vou pedir para que cada um traga consciência de qual é a dor existente no mundo que eu gostaria que deixasse de existir. E qual é o meu papel de contribuição na finalização dessa dor? Nosso planeta nos diz o seguinte: a dor que machuca o nosso coração são as mesmas dores que afligem e machucam o coração do planeta. E ela nos convida. Qual é a contribuição que eu posso dar? O que eu posso fazer para que essa dor comece a se dissipar no planeta? Como eu posso ser contribuição? Por mais que eu ache que hoje eu não tenho condição de fazer, a minha contribuição é miúda, eu posso agora ocupar o meu lugar de presença e entender que se existe essa dor em mim, ela também existe no mundo e eu sou peça fundamental porque eu estou enxergando essa dor. Como eu posso colocar essa minha sensibilidade a serviço de transmutar essa dor no mundo? Se nesse instante as respostas não vierem, não tem problema. Vocês podem escutar essa sessão mais de uma vez, ou antes de dormir se perguntar em processo de meditação, até que essa clareza do seu lugar único no mundo possa estar presente. Lembrando que não são grandiosas coisas.
é no nosso cotidiano, é no nosso olhar com as outras pessoas e principalmente é dentro da nossa casa interna. Só o que eu vivo dentro eu posso transbordar fora. Vamos pedindo para que os anjos tragam a minha varinha mágica para a gente transmutar essas pequenas dores envolvendo, ou as grandes dores também, para que eu consiga ter a consciência de transformar cada uma dessas dores em recursos que eu posso embelezar a minha vida, em recursos que eu posso embelezar a vida dos meus familiares, dos meus amigos próximos, das pessoas do meu trabalho, das pessoas da minha rua, das pessoas que me atendem no comércio. Vamos pedindo para os anjos agora trazerem a espada para cortar todas as questões mentais que dizem que eu sou pequena, eu não consigo fazer, o máximo que eu posso fazer muito, mas eu não vou conseguir mudar as situações desse mundo. Então toda a programação, toda a crença, todo lugar de desempoderamento, toda a lavagem cerebral que a gente vem sofrendo, achando que a gente não tem poder de mudança e atuação no mundo, eu vou pedindo para que os anjos cortem, liberem todo lugar de paralisia, todo lugar de vitimismo, todo lugar que eu venho comprando ideais, formas de viver e formas de pensar que não condizem com a minha real essência. Eu vou pedir para que os anjos vão cortando e transmutando, cortando e transmutando, cortando, liberando e transmutando. Respirem fundo. Sinto que para algumas pessoas, algumas falas estão trazendo confusão. Será? Não posso. Sempre foi assim, vai ser assim. Todas essas falas, elas só trazem programações da vida como se fossem cristalizado. A gente pode reconhecer que cada um de nós escolheu perpetuar ou transformar. Que sim, nós não temos a força de mudar tudo, mas nós temos a força de mudar o nosso universo pessoal, o nosso entorno, e que muitas pessoas não estarão abertas para essa mudança, e tudo bem também. Então, em todos os lugares que eu me paraliso, porque no externo eu não vejo ressoar mudanças, ou eu acho que não vai dar em nada, vou pedindo para que os anjos cortem, liberem e continuem pelo tempo necessário o trabalho de ressignificação mental, para que a gente recupere, relembre, reconecte com a nossa força, com o nosso poder pessoal. Os anjos dizem que somos únicos, que temos potência, que só precisamos recordar de todo o potencial. E é justamente esse lugar que existe uma programação que não deseja que ocupemos. Então, que tenhamos sabedoria de começar esse movimento do interno para o externo. Os anjos vão continuar trabalhando no nosso mental. E agora eu vou pedindo para que os anjos coloquem um espelho mágico na frente de cada um dos participantes. Esse espelho mágico, ele vai trazer memórias, situações, vivências, imagens, sons, cheiros, questões que estão aí guardadas no seu interior e que estão bloqueando você desde a sua infância. Momentos da infância em que você se sentiu inadequado, se sentiu desamparado,
se sentiu anulado, paralisado, coagido, agredido, violentado. E em algum nível ainda está ali paralisado, esperando uma reparação, esperando uma ressignificação. Então eu vou pedir para que os anjos possam trazer com a maior clareza possível para o interior de cada um qual é a imagem, cena, situação, sensação que precisa ser transmutada hoje, que vai ser contribuição para que a sua criança recupere a vitalidade, a vida e a alegria. Respira fundo. Tudo bem se nesse momento você também não tiver acesso a essa informação. Ela pode vir posteriormente em forma de sonho, em forma de memória, em forma de insight, em forma de sensação, que nesses próximos dias nós possamos estar abertos para que essa mensagem saia ali do nosso inconsciente, traga consciência, para que a gente entenda o cuidado mais eminente, o cuidado mais de primeiro momento que a nossa criança está precisando, de imediato. Vou ficar uns instantes em silêncio para que cada um possa entrar em contato com o seu espelho, percebendo qual é a cena, percebendo a sensação no corpo. Eu vou pedindo para que os anjos tragam a espada para que a gente faça os cortes necessários dessa cena. Então, todos os lugares em que eu fiquei aprisionada emocionalmente, que eu fiquei presa por mágoas, ressentimentos, vou pedindo para que os anjos cortem e com a varinha mágica já vão transmutando todas essas memórias emocionais. Vou pedindo também para que eles façam todo o corte de programação mental, energético. Transmutando e liberando pessoas, situações e principalmente a nós mesmos. Transmutando e liberando. Transmutando e liberando. Transmutando e liberando. Isso. Vou pedir para que os anjos também tragam meu cálice mágico e preencham esse cálice com consciência supra, para que a gente possa compreender esses eventos de um lugar mais elevado, de um lugar de consciência elevada, sem ficar preso nas dores dessa criança, para que a gente consiga ressignificar. Eu vou pedindo também para que eles nos banhem essa cena com perdão, com amor incondicional, com desapego, com ressignificação. Eu vou agradecendo os anjos pelo espelho, vou pedindo para eles fechando o espelho. Vou pedindo para que cada um respire profundamente, soltando toda essa limpeza que a gente fez agora. E nesse momento eu vou convidando cada um a mergulhar no seu coração. E ela dentro do seu coração, a gente vai fazer um encontro com a nossa criança interior. Qual é a imagem da sua criança? Que idade ela tem? Qual roupa ela veste? Então, para algumas pessoas podem visualizar, outras podem imaginar, podem criar.
essa referência da sua criança interior, que sempre esteve aí. Como ela está? Eu percebo que para algumas pessoas pode ser que ela esteja bastante amedrontada, retraída, desconfiada. Nós vamos conversar hoje com essa criança. Então eu vou pedir para que você devagar imagine caminhando em direção a ela, abaixando na altura dos olhos, percebendo se ela tem esse movimento também em sua direção, se ela olha para você, se ela desvia o olhar. E mais uma vez, se eu não estou conseguindo visualizar nesse instante, vocês podem repetir a sessão, vocês podem se convidar para esse estado de conversa com a sua criança, que a gente vai começar hoje, mas ela deve ser diário. É uma intimidade e uma relação que eu vou construindo dia a dia nesse vínculo, sabendo que eu sou o adulto agora da relação. Então, se hoje eu não conseguir ter clareza, amanhã eu vou novamente, eu vou criando esse espaço de escuta da minha criança. Então, se eu não conseguir visualizar nesse momento, não tem problema, eu simplesmente me conecto com essas falas, tento imaginar essas sensações, essas posturas, como se eu estivesse criando um filme mental, uma história mental, uma organização mental. Para alguns pode ser mais auditivo, então se permitam sair desse lugar de certo e errado, de consigo ou não consigo. Eu percebo que tem algumas pessoas ainda resistentes nisso, como se eu não imaginasse corretamente. Então tá tudo bem, é treino, tá bom? Então vamos visualizando que a gente está nesse caminho, caminhando em direção ao nosso coração. Cada passo que eu dou, eu me aproximo da minha criança. Mais um passo, eu me aproximo, mais um passo, eu me aproximo. E eu posso relembrar ou criar como é essa minha criança, abaixando na altura dos olhos dela. Percebendo se ela está aberta, se ela se distancia. Independente das ações dela nessa sessão, nesse instante, o mais importante é a nossa postura de retomada dessa relação. Então olhe para essa criança, tente conectar com todo o amor possível, que é um amor a você mesmo, às suas lembranças, aos seus sonhos, às suas esperanças, à sua ingenuidade, aos seus projetos. Quão pura essa criança, tente perceber o quanto ela traz toda essa energia de pureza, de vitalidade, de sonhos, de que tudo era possível, de que tudo era fácil. Uma capacidade infinita de ter esperança, de ter alegria. E ao mesmo tempo, como questões aconteceram que ela teve que bloquear esse fluxo. E com essa amorosidade, com essa compaixão por você mesmo, criança, vamos falar o seguinte: quem puder falar em voz alta pode falar, quem não puder pode repetir mentalmente. Minha querida criança, eu sinto muito. Se você passou por dores, abandonos, humilhações, desamparo, negligências, agressões, eu sei como foi difícil para você.
E eu sinto muito. Eu sei que uma criança não tem capacidade de lidar com tudo isso. Mas eu vejo também o como você foi corajosa, foi corajoso. O quanto você foi persistente. E o quanto você acreditou e ainda acredita em dias melhores. Eu sinto muito se você não foi visto. Eu sinto muito se você não recebeu o amor que você esperava. Mas isso tudo pertence ao nosso passado. E você não precisa mais ficar preso a essas situações. Hoje eu estou aqui para liberar você e a mim. Hoje eu sou adulta e eu dou conta de cuidar de você. Eu estou aqui para te proteger, para te dar o amor e para cuidar da sua esperança e da sua alegria, para que elas possam florescer. Perceba como ela fica agora, após essas falas. Veja se você e ela têm esse movimento de abraço. Se sim, abraça essa criança. E conforme vocês vão realizando esse abraço, ela vai diminuindo de tamanho, diminuindo, até se acomodar no seu coração. Nós também vamos nos despedindo desse momento. E para a gente finalizar a sessão, eu vou pedindo para que os anjos transmutem em qualquer lugar, façam os cortes necessários também com a espada, qualquer lugar de alto abandono, de desamparo aprendido, qualquer lugar ainda que nosso ego, nosso vitimismo, ele fala mais alto e eu não consigo tomar o meu lugar de adulto nesse cuidado com a minha criança. Que eu possa, a partir de hoje, tomar essa postura de autocuidado, de cultivar essa relação com a minha criança. Então eu vou pedindo para que os anjos também tragam o cálice mágico banhado de amor, amor próprio, para banhar todo o nosso campo, para que isso possa florescer e a gente transbordar isso, tanto para nós mesmos, para nossa criança, para o nosso dia a dia, como para as nossas ações conosco mesmo. Eu vou ativando a lei do micro e do macrocosmos, a lei das vibrações empáticas e a lei da correspondência. E a gente vai finalizando essa sessão, agradecendo os anjos. Sejam bem-vindos quem chegou depois. Hoje a gente estava fazendo a sessão para conexão com a criança interior. A gente falou um pouquinho aqui. Eu quero saber como foi, né? As energias dos anjos eu não trago tanto aqui para vocês. Acho que é a terceira, quarta vez que eu trago, né? A mesa eu trago mais. Quero saber como estão, senhoritos e as senhoritas. Se não dormimos, né? Tá? Lembrando que amanhã a gente também tem sessão e amanhã é sexta. Amanhã eu vou trocar o horário, tá, gente? Eu vou colocar nos grupos e coloco aí recadinho. Acho que eu vou fazer um pouquinho mais cedo. Eu ia falar isso no começo, eu acabei emendando aqui o assunto. Não falei. Acho que a gente vai fazer às 19h19.
tá? Às 7 horas da noite. Cadê, meus queridos? Como estão todos? Me contem. Não esqueçam de compartilhar, tá? A live para chegar a quem precisa. Essa é uma sessão que a gente pode repetir em vários contextos da nossa vida. Vocês podem colocar à noite, porque aí de repente à noite a gente tem insights, né? Vem assim de manhã mais clareza. Eu senti o grupo bastante resistente nisso de visualizar, né? Então, ai, não consigo, ai, não sei como é. Então, muitas vezes isso já é uma característica da nossa desconexão com a nossa criança, porque se você falar para a criança, vamos imaginar, vamos fazer de conta, isso é muito do universo infantil. E a gente adulto fica muito, né, como se não pudesse imaginar, não pudesse criar coisas sérias. Então, quando a gente já tem essa dificuldade, pode ser um indicador de que essa criança ali atrás, ela já foi proibida também, né, de se expressar. Então, o trabalho com a criança interior é isso, é um cultivo hoje, amanhã e depois. Eu cultivo todos os dias e eu tomo essa iniciativa, a criança não tem essa iniciativa. Então, muitas vezes, a gente tá em situações do mundo adulto e a gente toma partes da nossa criança, né? A criança toma a frente, por quê? Porque são dores que ela já viveu ali no passado. Exemplo. Digamos que eu tenha passado por um processo ali na infância de muita rejeição com meu pai e minha mãe. E aí, no trabalho, eu tenho essa sensação de que vou ser rejeitado. Realmente acontecem situações e eu já, nossa, é comigo, o problema é comigo. É minha criança que tá à frente, né? Por quê? Porque as dores não foram trabalhadas, as questões não foram elaboradas. E essa dor, ela fica ali presente, né? Não é algo que é insuperável. Mas ela está ali sinalizando que eu preciso me cuidar, que eu preciso olhar, que tem coisas ali na minha criança. Não é um trabalho que tem fim, né? Ai, vou ficar super bem, nunca vai ter. Não, a gente vai camadas. Então, às vezes, está muito latente essa dor da criança, a gente está muito desconectado da alegria, do entusiasmo, né? De sonhar, de ter projetos, que gera uma desconexão com a vida, pode gerar uma sensação de ai, por que eu tô vivendo? Então isso precisa de uma atenção, sempre que a gente tem essas questões por um tempo muito longo, né? Muito longo assim, não tão longo, anos, né? Mas se isso é persistente, eu preciso procurar ajuda, eu posso estar entrando num quadro de depressão, e isso vai se agravando com o tempo, né? Então, repetindo, né? A mensagem do Conexão é sempre essa. Não é normal a gente se sentir triste o tempo inteiro. Não é normal a gente não ver sentido na vida. Não é legal a gente estar abatido o tempo inteiro. Se a gente negligencia essa sensação e vai tocando a vida no piloto automático, isso vai somatizar, né, no nível de adoecimento psíquico, que muitas vezes, né, é a depressão, mas tem outras aí, mas a depressão é bastante característico disso, e é uma doença tão orgânica quanto um braço aqui, precisa de cuidados especiais, e quanto mais tempo eu demoro para ir me cuidar, mais isso vai se agravando, e aí eu posso começar a querer desistir da minha vida, começa a tentar contra mim. Então é importante sempre a gente lembrar isso, embora hoje não seja específico a limpeza para live disso, tá? Então, que a gente possa compartilhar isso para que pessoas que precisem dessa energia possam receber para essa conexão acontecer. Mas isso serve para todos nós. Nós todos estamos sujeitos a esse tipo de adoecimento, porque se a gente não nutre, o que a gente não nutre vai secar. Então, eu devo nutrir. O que eu estou nutrindo em mim? Então, nutrir as minhas alegrias, nutrir os meus projetos. O que eu tenho na minha vida nutrindo, tá, gente? Nutrindo. Nutrindo não, nutrindo. Tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Amanhã às 7, tá? Eu esqueci de falar no começo, às 7 horas. A gente se vê, tá? Beijo no coração de todos. A Gi ficou bem? Obrigada, gente. Vou fechar.